Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Fernanda Santos, sou cientista de dados e hoje vamos dar início à nossa aula de introdução à biblioteca Pandas. Eu já estou aqui com o Google Colab aberto, tá? E hoje eu vou fazer aí uma introdução à biblioteca Pandas para vocês. Mas o que seria a biblioteca Pandas? O que é a biblioteca Pandas? Pandas é uma biblioteca Python de código aberto para análise de dados. Ela dá ao Python a capacidade de trabalhar com dados do tipo planilha, permitindo carregar, manipular, alinhar e combinar dados rapidamente, entre outras funções. Então, se você quer entrar na área de análise de dados, ciência de dados, a biblioteca Pandas é muito utilizada pelos cientistas de dados, tá? Para trabalhar manipulando e carregando os dados, fazendo aí essa manipulação, carregamento e combinação dos dados, certo? Então vamos começar, vamos colocar a mão na massa. Qual o primeiro passo para a gente começar a trabalhar com a biblioteca Pandas? É importar a biblioteca, tá bom? A biblioteca Pandas, ela não está na biblioteca padrão do Python, certo? Então a gente precisa carregar a biblioteca, importar a biblioteca. Então antes devemos dizer ao Python import. Então import pandas SPD. O que é esse SPD? Eu estou dando um apelido à biblioteca Pandas para toda vez que a gente precisar usar, a gente não vai precisar colocar o nome Pandas, e sim apenas o PD. Então, import pandas SPD. Vou rodar aqui e já importou a biblioteca para a gente. Qual o próximo passo? É ler a nossa base de dados. E eu trouxe aqui para a gente essa base chamada Gapmind, tá? A gente vai fazer a leitura dela aqui e logo em seguida eu vou mostrar as 5 primeiras linhas dessa base para a gente entender um pouquinho o que vem nessa base. Então, ó, eu chamei aqui de DF. O que seria DF? Seria o nosso data frame do Pandas. E o que é um data frame? Vamos imaginar que um data frame ele tem um formato como o do Excel, um formato de linhas e colunas. Então a gente vai trabalhar com esse formato de linhas e colunas, tá bom? Então, ó, eu vou passar aqui o PD, que é o Pandas, né? A gente chamou de PD, pd.readCSV. A gente vai trabalhar com o conjunto de dados CSV, então pd.readCSV. Logo em seguida eu passo o nome do meu conjunto de dados, que eu trouxe aqui para o Google Colab, tá aqui, ó, Gapminder. Então eu passo aqui o gapminder.csv e esse conjunto de dados ele não é separado por vírgula, certo? Na maioria dos casos o CSV, por default, ele é separado por vírgula. Nesse caso não é. Então a gente vai passar aqui, ó, o parâmetro CEP de separador e eu vou passar o ponto e vírgula. Esse arquivo que a gente vai trabalhar, ele é separado por ponto e vírgula, tá bom? Então, vou ler aqui a nossa base de dados e logo em seguida vamos visualizar as 5 primeiras linhas dessa base de dados. Para isso a gente vai utilizar o método head. Então aqui, ó, df.head. df é onde a gente armazenou o nosso conjunto de dados, que está aqui, ó, a gente criou uma variável chamada df e logo em seguida passou o readCSV. Então, para visualizar as 5 primeiras linhas, df.head, certo? E ele vai trazer aqui para a gente as 5 primeiras linhas do nosso conjunto de dados. Então, o que é que a gente tem nessa base? A gente tem uma coluna de país, continente, ano, expectativa de vida, população e esse GD per capita seria o PIB, tá? Seria o Produto Interno Bruto per capita. Então, essas são as informações que a gente tem nessa base. Fernanda, a gente pode visualizar as 10 primeiras linhas, por exemplo? Sim, só passar aqui, ó, dentro do parênteses, o 10. Por padrão, ele retorna as 5 primeiras, mas caso a gente queira retornar mais, a gente joga aqui dentro do parênteses e agora ele vai retornar para a gente as 10 primeiras linhas. Então ele traz aqui, ó, de 0 a 9, por quê? Porque a indexação no Python ela começa com 0, pelo 0, então tá aqui, ó, de 0 a 9, as 10 primeiras linhas. Beleza? Vamos continuar? Como que a gente consegue ver o total de linhas e colunas nesse nosso conjunto de dados? Então a gente vai passar agora, ó, o shape. Então quando a gente passa df.shape, ele retorna para a gente o total de linhas e colunas. Então nessa base a gente tem 3.312 linhas e 6 colunas. Todo objeto data frame
ele tem um atributo shape que retorna a quantidade de linhas e colunas, certo? Então a gente tem 3.312 linhas e 6 colunas. Como que a gente pode retornar apenas os nomes das colunas? Então agora, ó, a gente vai passar df.columns. Então, df.columns, ele vai retornar para a gente o nome das colunas da nossa base. Country, continente, year, life exp, pop e GD per cap. Beleza? Fernanda, como eu sei o tipo de informação que contém em cada coluna? Então, df.dtypes. Então, o que é que o dtypes retorna para a gente? Ó, a coluna e o tipo de dado daquela coluna. Então, country é object, continente object, year int 64, life exp float, pop int e GD per cap float 64. O que isso quer dizer? O tipo do pandas object é equivalente ao tipo string no Python, tá? Int 64 seria do tipo inteiro e o float seria do tipo float, tá bom? Como que a gente retorna apenas uma coluna da base de dados? Então, ó, eu chamei aqui df, abri o colchetes e passei o nome da coluna que eu quero retornar. Então, agora a gente quer retornar apenas as 5 primeiras linhas da coluna country. Como que a gente faz isso? Df, abre o colchetes, country.head. Então, agora ele vai retornar para a gente as 5 primeiras linhas da coluna country. E as 5 primeiras linhas são todas Afeganistão, né? O país. Fernanda, como que a gente visualiza as 5 últimas linhas? Eu mostrei como a gente visualiza as 5 primeiras e agora as 5 últimas linhas. E para isso a gente tem aqui, ó, o método tail. Então, df.tail e a gente consegue visualizar as 5 últimas linhas do nosso conjunto de dados. Então, tá aqui, ó, a gente viu com o conjunto de dados, ele tem 3.312 linhas, então ele finaliza aqui em 3.311, porque a indexação começa por 0. Beleza? Um método muito interessante que a gente tem no Pandas, o describe. O que é que o describe faz? Ele exibe para a gente algumas informações estatísticas desse nosso conjunto de dados. Então, a gente já vai ter aqui um resumo estatístico dessa base. Então, ó, df.describe, vou rodar aqui e vamos ver o que é que vai aparecer. Então, olha o que é que o describe faz. Ele pega todas as nossas colunas numéricas, estão aqui, ano, life, exp, expectativa de vida, a população e o PIB. E o que é que ele retorna para a gente? Ele retorna o count, ou seja, todo mundo tem 3.312 valores preenchidos lá, ou seja, não temos valores nulos em nenhuma dessas colunas, porque a gente viu que a base tem 3.312 linhas. Ele traz a média para cada coluna dessa, então a média da expectativa de vida é 65,24 aqui na base toda, certo? Ele traz aqui a população e ele traz o PIB aqui, ó. A média do PIB seria 11.317. Esse valor está em dólar aqui, tá, pessoal? Ele traz o desvio padrão de cada coluna numérica, o valor mínimo e os quartis aqui. O que seriam os quartis? Aqui o 25%, eu estou dizendo que 25% dos meus dados tem um valor de até 1.967. A expectativa de vida, 25% dos meus dados tem uma expectativa de vida de até 58,33. Mesma coisa aqui, os 50%, que seria a nossa mediana. Então, a mediana aqui da expectativa de vida é 69. Então, a gente pode ver que a mediana não está muito distante da nossa média, né? Que seria 65. E a mesma lógica aqui para o 75%. Até 75% dos nossos dados tem aí uma expectativa de vida de 73. E por último aqui, o valor máximo de cada coluna dessa. Então, o ano vai até 2007, a expectativa de vida é 82,6. Aqui ele traz a população e o valor máximo para o PIB aqui seria 113.523.
Certo, pessoal? Então, a gente pode ver que apenas com uma linha de código aqui muito curta, df.describe, a gente já consegue extrair algumas informações estatísticas da nossa base de dados, já consegue ter aí uma noção de como os nossos dados estão distribuídos. Beleza? Essa foi a nossa primeira aula do curso de Introdução à Biblioteca Pandas. A Biblioteca Pandas é extremamente poderosa, a gente consegue fazer muita coisa no quesito de manipulação de dados, tá? E até na parte de visualização de dados também. Essa foi a primeira aula. Nas próximas aulas entraremos mais a fundo nessa biblioteca. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo e até a próxima aula, pessoal. Muito obrigada!